Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje é de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles são elementos que são retirados da natureza e utilizados por nós, seres humanos, no nosso dia a dia. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Então, esses recursos renováveis são os que podem ser renovados pela natureza, ou até mesmo pela ação do homem, como a vegetação, animais e a água. E os recursos não renováveis são os que não se renovam ou demoram milhares de anos para que isso aconteça, né? Esses recursos inesgotáveis, eles se encaixam nos recursos renováveis também, né? Que eles não se acabam, como o vento e a luz solar, que também são usados no nosso dia a dia. Exemplos de recursos naturais renováveis. Então, os recursos renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis, como a luz solar e os ventos, ou aqueles que possuem capacidade de renovação, seja pela natureza, a água, por exemplo, ou seja pelos seres humanos, através dos vegetais que são cultivados na agricultura. Então, esses recursos, alguns, né, a gente aí tem que ter um certo medo aí, uma certa responsabilidade quando a gente utiliza no nosso dia a dia, né? São renováveis, porém, podem um dia chegar aí a acabar, como é o caso da água, né? Vai continuar às vezes existindo, mas nós não conseguiríamos utilizar ela da maneira como utilizamos hoje. Os recursos não renováveis, né, eles não têm capacidade de renovar-se, né, ou aí a renovação ela é muito lenta, levando milhares de anos para ser concluída, como é o caso do petróleo, né? Quando é furado um poço de petróleo no lugar, todo o petróleo é retirado e não há mais como usar de novo naquele lugar, tendo que ser passado para outro espaço. Como é no caso também de alguns minérios, como ouro, cobre, ferro, entre outros, que eles podem, né, esgotar futuramente. Alguns objetos feitos com recursos naturais, que a gente pode ver no nosso dia a dia, como o vidro. O vidro ele é feito de uma mistura básica de areia sílica, sódio e cálcio. Então, ele passa por alguns processos e torna o vidro que conhecemos. O plástico, que vem das resinas derivadas aí do petróleo, o couro, né, que é retirado dos animais, né, e é usado aí para fazer sapatos, cintos, carteira, bolas, entre outros. O ferro, que é o metal obtido em siderúrgica por meio de minérios, né, e o alumínio também, que é retirado aí da bauxita e é feita aí, por exemplo, né, as panelas. A cerâmica, que é feita de argila queimada, né, que é retirada da natureza, podemos fabricar aí vasos, telhas, pisos, entre outros. E na atividade de hoje, né, é uma atividade do livro didático, que estão na página 120 até a página 123, certo? Devemos lembrar aí que os recursos naturais são recursos retirados da natureza, né? Então, a gente usa ele no nosso dia a dia. Então, eles podem ser renováveis, não renováveis. Porém, né, esses recursos, se usados de maneira incorreta, eles podem acabar. Por isso, devemos estar atentos ao que podemos reutilizar e não desperdiçar. Então, devemos sempre pensar será que isso realmente vai acrescentar em algo no meu dia a dia? Será que eu posso substituir esse material por outra coisa? Será que eu posso reutilizar, por exemplo, as garrafas que a gente pode reutilizar no nosso dia a dia? Então, não é porque são renováveis, né, que a gente tem que estar aí comprando sempre um novo. Então, tem muita coisa que a gente pode reutilizar, certo? Então, qualquer dúvida, eu estarei à disposição de todos vocês. Até o próximo vídeo.